Olá, estamos iniciando mais um Raça na TV, o programa que semanalmente traz para você sempre uma personalidade do mundo do esporte, do entretenimento, do empreendedorismo, do empresariado, enfim, pessoas que estão fazendo a diferença na nossa comunidade e na nossa sociedade. O programa de hoje traz Geraldo Rufino. Geraldo Rufino, a história dele é fantástica, vocês vão ver, é inspiradora, é uma pessoa, olha, que eu tenho conversado aqui um pouquinho, o pouco que eu já conhecia sobre ele e o pouco que ele tem me falado aqui da vida, da sua infância, é inspirador para todos nós, para os negros e brancos nesse país. Então o programa de hoje é muito especial. Olá, Geraldo, tudo bem? Olá, tudo otimamente bem. Olha, é muito bom tê-lo aqui. Eu devo dizer que tenho também que agradecer lá ao amigo Gil Marcos, né? Ele que me apresentou. Gil, meu irmão. E falou assim, olha, Pestana, você precisa conhecer o Geraldo, você precisa conhecer a história dele. E é claro que eu já conhecia aí de algumas palestras, de algumas coisas, mas nada como ter o prazer de conhecê-lo pessoalmente, né? E apresentá-lo aqui para o Raça na TV. Geraldo, já logo de cara, vamos lá. Eu estava aqui conversando com você, 7 anos você começou a trabalhar, conta essa história um pouco. Olha, na realidade com 8, a minha mãe faleceu e eu tinha 7,5. Mas eu já estava muito fortalecido nos meus valores e um deles dizia que eu precisava cuidar do outro. O que eu posso fazer pelo outro, independente da minha condição social? E pelo próximo, e o mais próximo era meu pai. Meu pai tinha menos juízo que eu, casou 10 vezes. Então, mas eu não julgava, eu aprendi a não julgar. E ensinamentos da mamãe também. E aí eu fui arrumar um trabalho com 8 numa ensacadora de carvão, de 8 a 9. E com 9 eu fui ser empreendedor, eu fui catar latinha num aterro sanitário. Cara, então, ou seja, essa coisa do empreendedorismo, eu acho que é de família, todos nós, minha família toda tem esse instinto empreendedor. E uma coisa interessante, Pestana, porque assim, as pessoas falam em empreendedorismo, em ter um CNPJ, em ter uma empresa. Não, empreendedorismo eu aprendi muito cedo, que é um estado de espírito, um comportamento, e principalmente um comportamento mental, o jeito de pensar. Quando você pensa como empreendedor, como você pensa em fazer diferença na sociedade, para impactar e possibilitar oportunidade para o outro, independente de onde você está. Então, o CNPJ de alguém que você arrumou um emprego é o melhor lugar que tem para você empreender. Eu aprendi isso cedo. Por isso, a vida toda empreendedor, independente de ter ou não ter um CNPJ. Você é de uma família grande, né, Geraldo? Você estava me falando, Geraldo tem assim, e eu achei uma coisa bacana que ele me disse, foi o seguinte, pensando, eu tenho uma família grande e todo mundo é empreendedor. Conta um pouco essa história. Olha, minha família, nós somos uma família de empreendedores. Já da minha mãe para cá, as minhas irmãs que eram faxineiras vieram doutoras, as outras são empreendedoras. Os meus sobrinhos vieram sendo empreendedores e foram fortalecendo uns aos outros. Uma coisa que eu acho que todas as comunidades, seja negra, branca, amarela, índia, devia fazer é o que faz a minha família. Nós somos unidos. E essa união faz a diferença. Graças a essa união, um empreendedor possibilitou que o outro também viesse, um ajudou o outro muito mais emocionalmente, apoio emocional e moral, acreditando na pessoa e dando apoio, às vezes oferecendo algum tipo de ajuda, nem financeira, porque a gente não tinha condição, mas um apoio mesmo moral principalmente, uma ajuda física. E nós estamos nos tornando empreendedores. Então nós somos hoje em 150, considerando Deus dos irmãos, são todos vivos, nós somos em 8 irmãos. Os sobrinhos, os filhos dos sobrinhos, os cunhados, as cunhadas, e nós formamos 150 pessoas. Nos 150 nós devemos ter acima de 100 CNPJs, mas os que não têm CNPJ também são empreendedores, porque para nós o empreendedorismo é um estado de espírito e um comportamento. Então os outros que não têm o próprio CNPJ são bem-sucedidos porque pensa como empreendedor. Eles fazem diferença no CNPJ que estão, inclusive alguns funcionários públicos. Porque são funcionários públicos, mas com mentalidade de empreendedor. Então ele vai lá de manhã e vai fazer diferença para o próximo, independente de quem é que vai pagar para ele. Maravilha, maravilha. Olha, é inspirador conversar com o Geraldo Rufino, inspirador. E ele tem muitas histórias. E também, o Geraldo estava me falando aqui, nós temos quase a mesma idade. Ou seja, então vamos falar de muitas coisas aqui que passamos juntos. Para um empreendedor, para um empresário, hoje você é um empresário de sucesso, Geraldo, me fala um pouco, vários planos, né? Então, plano Collor, plano Bresser, economia, inflação, hiperinflação, tudo isso. Como é que foi sua trajetória? E é uma trajetória de sucesso, uma trajetória, né, que
hoje um grande empresário brasileiro. Como é que foi tudo isso? Como é que foi o seu crescimento como empresário? Olha, quando eu arrumei esse trabalho na ensacadora de carvão, eu trabalhava como empreendedor com vontade, com paixão pelo que eu fazia. Então eu trabalhava 12 horas por dia e não era um problema, não era serviço escravo, não tinha nada disso, ninguém me explorava. Eu gostava do que eu fazia, me apaixonei porque aí eu vi que ali eu teria a possibilidade de gerar oportunidade para mais alguém, ajudar pessoas. Quando eu fui catar latinha, eu fazia com a mesma paixão. Então essa trajetória foi mudando de endereço, mas não mudou os valores. Eu continuei com os meus valores, que é a determinação de sair de manhã. O dia tem 24 horas, você tem 16 livres para impactar e fazer diferença na vida dos outros, né? Então eu vinha fazendo isso a vida inteira e por conta disso, você começa a perceber que essas passagens que você falou dos planos, dos governos, das moedas e etc., é o que eles chamam de crise. Isto é uma constante e as pessoas precisam entender que a crise vai acontecer a vida inteira. Ela faz parte da vida, é só a vida, porque a vida é uma constante mudança. A vida ela não é fixa, né? Hoje você não sabe como é que vai ser os seus próximos segundos. A crise, quando se traz para a parte material, é uma mudança necessária, porque se não tiver mudança, não tem evolução, não tem crescimento, não tem inovação. As mudanças é que faz com que isso aconteça. Então, alguém supera alguém e vem a inovação. Então, na realidade, quando se fala na parte material, isso nunca me incomodou, porque o dinheiro, ninguém põe fogo no dinheiro, o dinheiro não some. Todos os dias, o mundo todo, inclusive esse país bacana que é o nosso, tem mais recursos e mais possibilidade de riqueza. O dinheiro, então, muda de lugar. Então, se você estiver se movimentando e não perder tempo lamentando ou terceirizando o problema, achando que o problema não é seu, você vai perceber que a crise é oportunidade para quem não espera o carnaval. Tá certo. Este é o Geraldo Rufino. Geraldo, me fala uma coisa. Vamos falar um pouco sobre o seu negócio, né? Eu me lembro que uma das entrevistas que eu vi sua, você fala assim, olha, eu era um catador de latinha, que reciclava latinha, hoje o meu negócio, hoje a latinha mudou para um caminhão, hoje eu já não cato mais, eu pego um ônibus, eu pego um caminhão e amasso. Como é que é o seu negócio? Mudou o tamanho da lata. Exatamente isso, ele sempre fala, mudou o tamanho da lata. É porque na realidade as coisas são muito simples, as pessoas ficam esperando em mim uma visão assim de um empresário visionário, de alguém fora da curva, um QI elevado. Cara, não existe isso, nós somos iguais. Iguais. Minha mãe me ensinou muito cedo a acreditar em mim. Acreditar que a minha pobreza não era um problema, a minha cor de pele não era um problema, o lugar onde eu morava, que era uma favela, era um lugar como qualquer outro, que diferente do que a mídia mostra, 90 e tantos % é gente boa carregando marmita, tem um resíduozinho de alguém que se perdeu a nível social. E a mídia só mostra esse pedaço. Que existe em todas as camadas sociais. Aliás, que existe, inclusive, nas camadas onde você menos espera, é onde mais tem. Exatamente. Então, na realidade, essa coisa que as pessoas se perdem e deixam a ética, deixam de ser íntegros, existe muito mais fora da favela do que na própria favela. Só que na mídia mostra que o problema está na favela. Aliás, um bom exemplo disso, né, é a questão do financiamento, né? Me parece que é muito mais interessante você financiar, né, você patrocinar quem tem uma renda baixa, né, que o cara é o bom pagador, né, do que quem... O exemplo disso é o que ele chama desse banco de desenvolvimento social. Que desenvolvimento social é esse que faz uma ponte de nada para nada em Cuba, na África, em algum lugar, e não financia uma dona de casa que está lavando roupa, que é costureira, que tem chance de ser empreendedora, microempreendedora na comunidade, na favela. Me fala uma coisa, Geraldo, foi essa a tua visão, e você tem uma visão bastante crítica sobre determinadas coisas no Brasil, que te fez, eu sei que hoje você é uma pessoa que está enveredando para a política, né? Aliás, Geraldo foi candidato na última eleição. Há essa perspectiva de mudar também, há uma vontade de... Eu tenho essa vontade constante. Essa coisa que me leva a fazer palestra, estar nos lugares, em convenções, estar próximo da política, é com a determinação que não dá para eu terceirizar o problema. A minha vida é muito boa, mas ela fica melhor ainda se eu fizer alguma coisa pelo outro, pelo próximo. E eu entendo que eu sempre posso fazer alguma coisa pelo próximo. E quando eu falo próximo, o brasileiro, nossos, são os nossos. Então, assim, você pode fazer, você quer melhorar de vida, melhora a vida do próximo.
Porque se ele tiver com a vida melhor, ele tiver dignidade, ele tiver esperança, ele tiver fé, principalmente esperança, ele não vai tirar nada seu, ele não vai te incomodar, ele não vai se desesperar e fazer alguma besteira. Então, uma das maneiras de corrigir a violência, essa desigualdade, é as pessoas terem consciência que, independente da sua condição social, você pode ajudar o próximo. Então, essa coisa da política, eu acabei parando na política e estou numa situação hoje muito, muito confortável, porque eu tenho um bom relacionamento político, não pretendo nada além disso, que é articulação, que é falar com todo mundo, independente de sigla, de partido, falar com as pessoas, trazer as pessoas para a realidade, para as possibilidades de fazer alguma coisa pelas pessoas, porque o brasileiro é muito bom. Inclusive esses brasileiros, que é a maioria que fica nas vilas, favelas e comunidades, é brasileiro que toca esse país, são gente aguerrida, gente muito forte, muito boa. E o que esse brasileiro precisa? Autoestima, acreditar neles. E o que o governo precisa? Parar de atrapalhar e deixar que eles tenham oportunidade. Se nós tivermos oportunidade nas vilas, favelas e comunidades, o resto nós sabemos fazer. As pessoas têm mania de dizer que o brasileiro é isso, que é aquilo, sempre negativo, que nós somos terceiro mundo, que nós não temos educação, que nós não sabemos votar, que nós... Mentira! Parar de impregnar na cabeça do brasileiro que ele é menor, não é, ele é maior. Parar de falar para o negro que ele não tem chance, é mentira. O negro é muito bom. Ele precisa acreditar nele. A diferença de mim, talvez para alguns outros negros da minha geração, é que eu aprendi a acreditar muito cedo, então nada foi um empecilho para eu subir. E até hoje eu nunca tive na minha história um problema que fosse maior que eu, porque eu acreditava que eu era igual, meu comportamento era esse, e eu faço questão de falar para as crianças onde eu vou, fazer, cara, acredita em você. Quando alguém dizer para você que você não pode, entra aqui e sai aqui. Quando você olhar no espelho, se admire e entende que você é uma dádiva divina. O Deus que está aqui é o mesmo Deus que está em todo mundo. O cara precisa acreditar nele e usar essa divindade para poder fazer alguma coisa, impactar e fazer diferença para a vida do outro. Todos nós podemos fazer isso. E a minha mãe não sabia ler, não sabia escrever, mas era uma coach nata. E ela dizia para mim, você pode, você pode. Foi o melhor o que ela me deixou, foi essa fortaleza, que eu me blindei com 8 anos de idade na foto da minha mãe. Eu nunca tive um problema menor que eu, e eu fico empoderando as pessoas. Meus sobrinhos vieram da favela, as minhas irmãs nasceram no mesmo lugar, eram domésticas, e todos nós somos bem-sucedidos pelo simples fato que nós não acreditamos que seria difícil. Nós acreditamos que seria possível, e nós fomos buscar. As pessoas diziam, existe possibilidade de você ser discriminado? Claro que existe. A discriminação existe e está pulverizada no mundo todo. Ou é a cor de pele, ou é porque o cara é gordo, ou é porque ele tem opção sexual não aprovada, ou é porque ele tem religião que não condiz com a maioria do local. O bullying, a discriminação é uma doença, uma fraqueza humana que você tem que resistir não dando atenção para isso e não se deixando levar. O que eu fiz a vida inteira? Eu acreditava em mim. Quando as pessoas diziam que eu não podia, ninguém vinha me pôr a mão. É diferente o cara ir lá e pôr a mão em você, aí é uma situação física. Mas o meu psicológico era muito forte. Ninguém me convencia ao contrário. Eu fui trabalhar numa empresa com 13 anos de idade, na minha trajetória profissional, e lá era um ambiente de estrangeiros, os patrões eram europeus, já falavam para mim que eles poderiam ser de discriminação e não sei o quê. Esses caras, e eu não acreditei que isso era possível, porque isso não me atingia. Esses caras me conduziram, foram um dos meus melhores mentores, e eu fiquei nessa empresa dos 13 aos 30 anos, de office boy a diretor de um grupo gigante, uma multinacional chamada Play Center, que são meus amigos até hoje, pelo simples fato que eu não acreditei quando me disseram que eu ia para um lugar que eu teria problema porque eles eram racistas. Mas eu não acreditava nisso, eu acreditava em mim. Então, ou seja, e a outra coisa, união. Nós somos uma família unida, então todos os negros de casa foram bem-sucedidos e são bem-sucedidos por conta da união. Um acredita, apoia e ajuda psicologicamente o outro. Os negros, os índios, qualquer classe que se considera separada ou discriminada, se eles se unirem e tiverem um propósito, essa união faz a força. O grande problema que existe é que quando você separa uma classe, ela se isola. E isolado você não faz nada. Se você se fortalecer e você entender que você vive numa comunidade e não dá para você criar um modelo só para você, você precisa ter um modelo comum, mas se posicionar e entender que igual é igual, porque nós temos livre-arbítrio e nós temos força para isso. Como é que nós fazemos isso? Através da união. Então, quando eu fui ser político, eu fui fazer um teste numa candidatura
para ver até onde existia a união dos negros, né? Não existe essa união. Eles não votam dessa forma, eles não se unem para fazer isso, eles não se unem para ter representação. Então eu resolvi continuar sendo político, só fazendo articulação para que as pessoas acordem para a força que eles têm, que não estão usando, unindo as pessoas. Porque quando você escolhe um partido, escolhe um ponto, você separa as tribos. Não, cara, nós somos todos negros, o Brasil, a maioria é negra. Se nós estivermos unidos, nós damos as cartas. Mas essa união só é possível através do diálogo, da articulação e da isenção de julgamento. Às vezes me julgam dizendo, mas o Rufino é bacana, o Rufino é da Zona Sul, o Rufino é elite. Cara, fale o que quiser. Eu sou negro com muito orgulho, a vida inteira eu vou brigar para que os outros negros também acreditem e para que eles se unam e passem a ter representação escolhida por eles, para que as pessoas percebam que tem espaço para todo mundo, mas sem a união não vai ser possível, porque essa divisão enfraquece. Então, um dos meus propósitos na área política, como você perguntou na minha trajetória, na minha empresa eu sou um exemplo disso, a maioria do meu povo é misto, mas é da comunidade, eu dou oportunidade para as pessoas. E hoje você tem quantos funcionários? 180. 180 funcionários. E a maioria são mulheres, que eu acredito na força da mulher. Uhum. Assim, nós somos de mistura afro. A maioria dos brasileiros tem tendência negra. Cara, falta união. Então, ou seja, olha, nós vamos ter uma cota. É muito pouco. Por que é pouco? Porque nós somos maioria. Mas enquanto não tiver união e não tiver posicionamento nessa união, nós vamos ficar tentando discutir um pedaço, quando na realidade nós somos o todo. E eu acho que isso precisa ser muito debatido e isso é uma oportunidade. Desculpe eu ter alongado. Esse aqui é o Geraldo Rufino e fico difícil interrompê-lo, porque ele é muito eloquente e a fala dele sempre é muito inspiradora, como eu disse, principalmente essa questão de união e de que as famílias negras, ele é de uma família negra bastante unida e da comunidade negra. Mas, Geraldo, na prática, às vezes a gente tem alguns problemas, né? Então, vamos lá. Por exemplo, qual é o problema de... Puxa, hoje você tem um estado como o nosso, o estado de São Paulo, que é um estado gigantesco, né? Nós não temos um secretário negro. A gente não consegue ter um negro no cargo de decisão num estado como São Paulo. Você olha para a prefeitura, nós temos aí acho que 4 subprefeitos negros, eu até... um outro amigo nosso aqui do Perus, negro e tal. Meus amigos. Mas você não tem um secretário negro, né? Você acha que talvez essa não união é que faz isso? Porque como é que a gente olha? A gente olha vamos olhar para o governo federal. Nós não temos um ministro negro, nós somos a maioria da população. E gente competente como você, como, enfim, vários que a gente conhece por aí, tem gente para estar lá, gente para estar comandando, gente para estar mandando. Talvez essa questão do preconceito, da discriminação, do olhar diferente, não é a causa disso? Você chegou no ponto que eu acabei de tocar. Falta união. Nós somos maioria. Se tem união, existem muitos negros muito bons. Esses caras que estão na subprefeitura, existe esse nosso amigo Gil, tem uns caras brilhantes, que são negros preparados, prontinhos. Como é que faz para eles começarem a mudar o cenário na área pública? Se elegendo. E como é que faz para eles se elegerem e serem eleitos? Com voto negro. Cadê o voto negro? O negro não vota no negro. Então, se o negro é a maioria, se o negro votasse no negro, está mudado o cenário. Por que nos Estados Unidos foi possível? Eu tenho algumas teses. Eu vou colocar aqui, eu tenho algumas teses. Embora o Geraldo contradiz a tese que eu vou dizer agora, né? Mas vamos lá. Um financiamento de uma campanha, agora não, agora está um pouco mais tranquilo, né? Não sei até quando, porque daqui a pouco também as pessoas vão se adaptando, né? Mas agora está um pouco mais, existe um olhar mais rigoroso sobre essa questão aí das campanhas, do financiamento das campanhas. Mas para você ser candidato, você sabe que precisa ter dinheiro, né? Porque dizer que o negro não vota no negro, muitas vezes o negro não sabe nem que o negro é candidato. Por exemplo, eu sei, eu tinha a informação, porque sou jornalista, de que você era um candidato. Mas, por exemplo, tem uma deputada aqui que é trans, a Érica Malunguinho, eu até conheço. Ela tinha uma espécie de um bar, enfim, uma casa noturna,
pouca gente conhecia a Érica Malunguinho, né? Eu conheci todos os candidatos negros, pelo meu olhar, pela minha militância, pelo fato de ser jornalista, e ela foi eleita deputada por uma rede muito grande, que ela se fez conhecer, não no nosso, talvez no nosso meio mais fora da onde ela transita, da onde ela tem sua base, mas ela conseguiu se eleger, ela, enfim, estudante da USP, ela tem uma boa articulação no movimento negro, então ela tem uma faixa. O grande problema nosso é que para nós nos tornarmos, por exemplo, financiamento, aparecer na televisão. Eu não sei se você apareceu muito, eu não assisti programa. Não apareci. Você não aparece na televisão, você não se faz reconhecer. Ou seja, existe uma estrutura. Não é que o negro. Eu sou da opinião que não é que o negro não vota no negro. O negro não consegue nem ter essa informação e muitas vezes não tem nem essa educação. Eu, por exemplo, eu te digo que o voto racial para mim foi fundamental quando eu voltei dos Estados Unidos pela primeira vez. Quando eu fui para os Estados Unidos a primeira vez, e eu visitei várias cidades, São Francisco, Washington, Nova York, em todos os lugares que eu via prefeitos negros, eu via deputados negros, eu via senadores negros, e aqui no Brasil não tinha ninguém. Quando eu desci no aeroporto, e eu estou falando isso de quase 30 anos atrás, eu só vou votar em negro. Mas, agora, quem tem essa oportunidade de ter, inclusive, essa consciência? Porque muitas vezes, no dia a dia, quem é que chega, o material que chega para o candidato? Quem é que sabe que o Geraldo era candidato? Será que também não é um pouco isso? Porque às vezes a gente culpabilizar o negro, eu acho que o negro ele faz parte também de um sistema, que é um sistema que também nos inclui, que é o que eu acho. Eu digo que o Geraldo é diferente, mas, por exemplo, eu não sabia que ele não apareceu na TV, porque o Geraldo, eu sei que ele tem uma articulação maior, ele tem uma proximidade com o governador, ele transita, esse cara aqui não é pouca coisa, não. Tal. Mas não é isso também, Geraldo? Eu queria que você falasse. Olha assim, ó, eu transito em todos os ambientes. Olha para você ver que interessante. Eu fui candidato, trabalhei só 40 e poucos dias, porque eu não tinha tempo. Eu ainda consegui quase 18 mil votos. Eu sou suplente de federal. Tá certo? Uhum. Mas a maior parte dos votos que eu tenho é nessa área onde não estão os negros. Olha para você ver que interessante. Aonde estão os negros que eu frequentei, uma coisa que precisa mudar. As vilas, favelas e comunidades. Na minha própria vila, na minha própria favela, eu fui nos lugares onde eu me sinto em casa. Eu me sinto em casa mesmo, literalmente falando. Quando eu cheguei lá, eu fiz diferente. O que as pessoas queriam? Que eu pagasse para eles me divulgarem na comunidade. Eu disse, gente, não é isso que vai mudar a política. Eu vou vir aqui, vou explicar para você de verdade, vou olhar no olho de vocês. Ou nós mudamos esse comportamento e começamos a eleger porque acreditamos nas pessoas, e precisa acreditar nas pessoas. Eu acredito nas pessoas até que me prova o contrário. Quando prova o contrário, eu dou uma segunda chance porque nós somos imperfeitos. Agora vocês precisam voltar a acreditar em alguém. Então vem alguém aqui da comunidade, fala olhando no olho de vocês. O Gil é prova disso. E nós vimos na comunidade, e eu consegui convencer a maioria dos líderes que teve comigo da comunidade, inclusive eu queria até agradecê-los, a não ter que gastar um centavo para que eles fizessem o trabalho de divulgação. E eu consegui. Se nós começarmos a fazer esse trabalho, nós conseguimos fazer uma campanha como eu fiz. As pessoas acham que eu fiz uma campanha e consegui em 40 dias 18 mil votos por causa do dinheiro. Eu não gastei dinheiro. Eu gastei exatamente o que está declarado lá, que eu acho que é muito pouco, e conseguir uma quantidade expressiva de voto, conversando com as pessoas na comunidade e levando para eles uma mensagem, porque eles são inteligentes, eles sabem. A hora que você foi para lá nas comunidades, falar com esses caras que dizem que controlam a comunidade e tal, falei, gente, então, vamos mudar esse país, vamos começar por aqui, você faz o trabalho e eu não gasto um centavo, mas eu digo para você o seguinte, eu volto aqui, tá? Eu volto aqui e olhar no seu olho de novo. E eu venho aqui, eu não tenho medo de vir aqui, porque aqui estão umas pessoas boas, tá certo? Eu venho aqui para fazer o bem para vocês. Mas eu não vou pagar, porque se eu pagar, e se eu tiver que pagar para distribuir santinho, eu vou entender o seguinte, que tá pago, que eu não preciso voltar. Agora, se eu não gastei nada e vocês me trataram, me receberam e acreditaram em mim, aí a minha consciência não vai deixar passar batido. Maravilha. Eu volto aqui. E eu consegui. Então eu acho que é possível mudar. É possível, com certeza. É possível mudar. E para isso nós precisamos da união. Tá certo. Olha, gente, meia hora de programa voou com esse cidadão aqui, mas eu quero que ele volte aqui, porque o Raça na TV, ele tem essa finalidade, que está no DNA da revista Raça, que é o de trazer pessoas inspiradoras para a nossa comunidade, porque, sim, como o Geraldo aqui disse várias vezes,
nós podemos. O programa está chegando no final, voou mesmo, por isso que eu digo, ele vai ter, porque ele tem muito mais história do que isso aqui para contar, tá bom? O Raça na TV fica por aqui. Lembrando para vocês que a revista Raça já está nas bancas de todo o país. A revista deste mês traz a família da Marielle, que é uma família que até hoje está clamando por justiça. Agora parece que pegaram as pessoas que fizeram, mas também precisa saber quem é que mandou. Eu acho que essa é a grande briga. Nós fizemos até um evento recente no Rio de Janeiro. Mas vocês podem encontrar. Se vocês não encontrarem, agora tem a novidade. A Raça também digital. Você vai lá no seu computador, no seu celular, faz a assinatura. Em poucos minutos você está com a sua revista lá no teu computador, no seu celular, no seu tablet, tá bom? E também nos procure nas redes sociais. Um grande abraço, até a semana que vem. E muito obrigado, Geraldo, pelo programa. Eu queria aproveitar a oportunidade, agradecer a oportunidade. Eu volto, porque eu entendo o seguinte, que eu tenho condição de ajudar na facilidade que eu tenho de network, de falar adeus do cara que mora na rua até o governador. Eu sou muito bem recebido, ele ouve, e quando eu falo das nossas necessidades, ele ouve, porque eu conheço a base, ele me respeita. Então, ou seja, eu tenho muito bom relacionamento, o suficiente para fazer com que as pessoas comecem a mudar o jeito de pensar, e a gente vai se fortalecer definitivamente. Maravilha. Mais uma vez, quero agradecer muito a vinda aqui no Raça da TV do Geraldo Rufino. Grande abraço. Somos Raça.